É isso aí, meu caro ouvinte da Web Rádio TV Brasil, difusora de Alagoinha, Pernambuco. Então, hoje, sábado, começa mais um programa Bom Dia Racional, 22 de fevereiro de 2005. Então, é isso aí, o Bom Dia Racional está trazendo mais um quadro dos Vamos Sabatinar, o segundo quadro dos Vamos Sabatinar. E hoje a sabatina é com o tema A Causa da Violência. Com a equipe Antônio Santos, diretamente do Rio de Janeiro, Ângela Maria, Recife, Pernambuco, senhor Bonisval Galindo, aqui de Alagoinha, eu, Madalena Matias, também de Alagoinha, Orlando Almeida, de Alagoinha, e na parte técnica, Sandra Santos. É isso aí, meus queridos ouvintes, meus queridos internautas. O programa Sintonia Racional é um programa de divulgação racional que está ao alcance de todos, ok? Então, vá no YouTube, vá no Face, acesse nosso canal Sintonia Racional, curta, compartilhe, siga nossa página, ok? Bom dia, salve. A causa da violência é a paralisação do pensamento. A causa da desregularidade de tudo, a causa do desequilíbrio de tudo, é por ter terminado a fase do pensamento, porque sabe perfeitamente que não é feito sem causa. A causa desse grande desequilíbrio mundial é o término do pensamento. Para quem encontre o equilíbrio de tudo, tem que conhecer a natureza, a fase natural da natureza, que é a fase racional, a fase do movimento do raciocínio. É isso aí, meus queridos. E agora, para darmos início à nossa sabatina com o tema A Causa da Violência, eu convido o estudante de Cultura Racional, Antônio Santos, diretamente do Rio de Janeiro. Antônio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Madá, Ângela, Sandra, Orlando, seu Bonisval, e um muito bom dia aos amigos e ouvintes internautas da Rádio e TV Brasil, difusora de Alagoinha. É verdade, falaremos hoje de um tema bastante atual e de um tema que nos afeta diariamente, seja no nosso dia a dia, seja no nosso ambiente do trabalho, seja no nosso ambiente familiar, com nossos entes queridos, seja no meio ambiente em que nós vivemos e seja até mesmo no aspecto invisível, que muitos ainda desconhecem. Mas se vamos falar da violência, é preciso esclarecer o início dessa violência, como começou esse início de violência. Então, de forma bem resumida, essa violência, ela começou quando nós nos deformamos e nos transformamos de racionais puros, limpos e perfeitos que éramos para uma classe inferior, que é a classe de animal racional. Sendo esta classe, sendo melhor esta categoria, dividida em duas classes, animais racionais e animais irracionais. Os racionais somos nós, e nós estamos ligados e estamos sendo mantidos, regidos e orientados pela energia do animal irracional, pela base do animal irracional. E o animal irracional nem precisa dizer. Todo mundo sabe que os irracionais são ferozes. Até mesmo os animais domésticos são ferozes. Vá tentar tirar o osso do cachorro para ver se ele não vai rosnar para você, mostrar os dentes e querer avançar em cima de você, que é o dono dele, e até te morder. Por que isso? Porque a ferocidade é inerente
aos animais irracionais, porque eles não têm raciocínio. E nós, seres humanos, animais racionais, ligados, regidos e orientados por esta base do animal irracional, que é a energia elétrica e magnética, nos tornamos ferozes. Então, essa violência e essa ferocidade é um mal hereditário do ser humano, porque nós já fomos monstros, nós já fomos selvagens e nós já fomos não educados, não instruídos, pessoas completamente sem instrução, sem educação, sem estudo. E nessa época, a ferocidade e a violência ainda era muito maior, porque nos destruíamos uns aos outros, com unhas e dentes, a palmadas, a pedradas e a toda sorte de maus tratos. Então, isso já vem do passado histórico do ser humano. E, atualmente, nós estamos atravessando uma fase perigosíssima, que é a fase de salve-se quem puder e se puder, ou a era do fogo. Esta fase, esta era, entrou na natureza em 1935 com a mudança que houve na natureza. Então, é preciso que a humanidade conheça essa mudança de fase e saiba quais os efeitos que essa mudança de fase está proporcionando na nossa vida. E a violência, ela é generalizada. É violência contra a mulher, é violência contra o preto, é violência contra o branco, é violência contra o homossexual, é violência contra os direitos humanos, é violência contra o meio ambiente, é violência contra os feitos da natureza que nós não fizemos e não sabemos quem fez, é a violência da natureza contra o ser humano, combatendo o ser humano para que o ser humano evolua, para que o ser humano se aperfeiçoe, e a pior das violências, que é a violência invisível, aquela feita pelos habitantes do astral térreo, que se completam e que se regem, né, e trabalham com a magia negra, com as feitiçarias e com as bruxarias. Então, vejam, minha gente, a situação do ser humano. O ser humano está exposto a tudo isso, a todo esse tipo de violência, e não sabe a causa de todas elas. E o pior de tudo, não sabe como se livrar de todas elas e onde encontrar a solução para buscar um novo rumo, o rumo da paz, do amor, da fraternidade e da concórdia universal. Então, hoje falaremos sobre esta violência e o novo rumo que a humanidade vai tomar com o desenvolvimento do raciocínio. Madá, é com você. Muito bem, então agora eu convido a estudante de cultura racional diretamente do Recife, Ângela Maria. Ângela, seja bem-vinda, bom dia. Olá, equipe. Saudações racionais a todos que estão aqui a nos acompanhar, né? Aos nossos colaboradores, aos nossos amigos, aos ouvintes que estão a nos ouvir pela primeira vez, né? Pela Rádio TV Web de Alagoinha, né? E posteriormente lá no YouTube, né? No canal Sintonia Racional. Então, nós, estudantes de cultura racional, estudando a cultura da natureza, vamos aprendendo que houve uma mudança de fase. E o que é que essa mudança de fase trouxe para toda a humanidade e para todo o universo no geral. E eis que estamos aqui hoje falando sobre violência. Pois é, meus caros ouvintes, quem dera que não fosse preciso falar, mas é o que nós estamos vendo muito, né? Já que os meios de comunicação hoje facilitam para que nós
possamos, em tempo real, saber o que é que está acontecendo no mundo inteiro, não é? E aí são as notícias que vão chegando e que nos deixam estarrecidos com tanta brutalidade que tem acontecido. E aí nós colocamos a mão na cabeça e dizemos, é o fim do mundo, é o fim de tudo, isso não acontecia. Ah, isso aconteceu, sempre aconteceu. Então, pegando aqui o gancho de um poeta que nos disse, né? A violência é tão fascinante e nossas vidas são tão normais. Vejam vocês, meus caros ouvintes, que a violência acabou sendo banalizada, né? As pessoas vão sofrendo e a grande maioria que dantes ficava incomodada não está mais se incomodando. Não é comigo, não é com o meu parente, não é com a minha família. Então, a gente vai vivendo um certo comodismo, né, diante do que tem acontecido. E a violência, ela tem a sua causa. E aí é que nos revela o livro Universo Desencanto, na grandiosa obra de cultura racional, que houve uma mudança de fase da natureza. Meus caros ouvintes, quando nós falamos de natureza em cultura racional, nós estamos falando de energia. Nós estamos falando que aqui neste segundo mundo, porque já é comprovado que existe um superior que deu causa a este, não é? Então, aqui a gente vai começar a entender que existem duas energias chamadas elétrica e magnética, e que elas chegaram ao seu final. Lá em 1935, começou essa mudança da natureza. Que antes nossas mentes, nossas cabecinhas eram alimentadas por essas duas energias elétrica e magnética, causando um certo equilíbrio. E o nosso pensamento e a nossa imaginação estavam mais equilibrados. E quando houve essa mudança, essas duas energias pararam de alimentar o nosso pensamento. E aí a gente pode ver que tem muitas pessoas que dizem, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Por que que eu vim parar aqui? Por que disso, por que daquilo? Todas essas respostas estão lá em Cultura Racional, estão lá na obra de Universo Desencanto. Mas então, a causa da violência que nós estamos vendo é essa mudança de fase. Aí você pode me dizer, mas antes de 1935 não tinha violência? Tinha sim, meus caros ouvintes. Como já foi esclarecido aqui pelo Antônio, né? Sempre houve, né? A humanidade, ela vem dessa conjunção de suas transformações, e essa herança daquilo que já se foi antes, né? Ela veio acompanhando. Porém, ficou mais brutal, né? A gente vê aí que se tornou mais brutal os experimentos humanos com as guerras, né? As armas de designação, né? Tá aí dizimando muitos seres de uma vez só, né? Aquilo que era pau e pedra se transformou em canhões, né? Em armas de fogo, o homem saiu da arma branca, né? Foi lá para a arma de fogo e a coisa foi ficando difícil, né? E aí você diz, mas a própria natureza também é violenta. A natureza dá na humanidade com terremoto, com tudo que vem aí que dizima de uma vez, né? A gente tá aí, a gente tá vendo tudo, meus queridos. Isso tudo é um desequilíbrio. E esse desequilíbrio faz com que a gente padeça, né? Porque o sofrimento, meus caros ouvintes, não faz graça para ninguém rir. Está lá no livro Universo Desencanto essa brilhante frase: o sofrimento não faz graça para ninguém rir. E está aí a falência do pensamento. Essa falência do pensamento é porque o pensador perdeu o direito de viver. Vejam vocês que quando a gente pega no livro Universo Desencanto e lê lá, o pensador perdeu o direito de viver. Eita, e agora? O pensador perdeu o direito de viver, como é isso? Pegue um peixe e tire ele da água e veja se ele vai sobreviver. Tire o urso polar do habitat natural dele, coloque aqui nessa quintura e veja se ele vai sobreviver. Assim somos nós, seres humanos, que saímos do nosso natural. E aí nós perdemos o nosso direito de viver. Então é uma série
de coisas que vêm acontecendo, que estão combinando aqui nesse terceiro milênio, para que a gente tenha entendimento. Nós não somos daqui. E nem precisamos mais estar aqui. E toda essa violência que a gente vê, né, e que a gente até já sentiu próximo, tudo isso com a sua causa pode ter e tem o seu fim, desde que a humanidade passe a raciocinar. Porque esse mal hereditário, meus caros ouvintes, ele é eliminado através da grandiosa energia racional, que é a energia que está governando agora e que entrou na natureza para que possa nos salvar de nós mesmos. Porque o homem é o algoz de si mesmo. Então, o pensador perdeu o direito de viver, né? É o salvo se puder e quem puder. E aí a gente vai vendo, né, violência em todos os setores da humanidade. Né? Então, quem está ali no dia a dia, né, ligado, seja qual for o seu ramo ali, está presenciando, está vendo, está sentindo, está discutindo, está falando, né, sobre a violência. E, meus caros, nós precisamos parar, nós precisamos refrear, porque o brilhante da vida é desenvolver-se racionalmente, é se ligar ao nosso mundo de origem, e aí sim a gente passa a ter o equilíbrio, né? Porque de desequilíbrio, meus caros ouvintes, nós não aguentamos mais, a humanidade amadureceu, e uma fruta madura, ela chega a apodrecer. E aí é o que está acontecendo por falta de conhecimento. O que nós estudamos de cultura racional, nós estamos trazendo aqui para vocês, meus caros ouvintes, é o conhecimento de que o universo está em desencanto. E para sair de tudo isso, basta desenvolver os raciocínios se ligando às forças poderosas da natureza. É com você, Madá. É verdade, Angela, é verdade. Então agora eu convido o senhor Bonisval Galindo para dar continuidade à sabatina sobre a causa da violência. Bom dia a todos, salve a todos. Queremos agradecer nossos audientes, nossos internautas que estão nos prestigiando, né? Então, a causa da violência foi falado aqui muito bem. E antes, o ser humano sempre foi violento, a própria natureza é violenta. E a partir de 1935, a natureza deixou de alimentar as energias que alimentavam a imaginação e o pensamento. Energia eletromagnética. Então, com isso, veio essa turbulência aumentando cada dia mais. E o que nós vemos é assustador. Eu lembro bem, há pouco tempo, não existia nenhum guarda em banco. Há pouco tempo, eu digo 50 e poucos anos atrás. Não existia guarda em banco, não existia assalto em banco, nada disso existia, eu lembro muito bem disso. Então, depois de um determinado tempo para cá, o tumulto generalizou-se de uma maneira, existem organizações, existem firmas criminosas organizadas com essa violência. Então, isso é fruto de uma natureza desequilibrada, e o ser humano, quando ele seca o pensamento, seca também o sentimento. Ele não sente mais as coisas que faz. Então, ele é um magnético, está em ação, e o ser humano tem prazer em destruir, em matar. Então, isso é um negócio muito grave que nós vemos, nem só entre as famílias, na sociedade de uma maneira geral, e nas nações. É assustador o que nós vemos no mundo, porque só se pensa em violência. Aquele que tem mais fogo, destrói os que tem menos fogo. Então, é a era do fogo, como foi anunciado em 1935. Nós estamos entrando na era do fogo. Era de salve quem puder e se puder. E se quiser, você tem que querer se salvar. Então, está aí os livros, então você tem que querer também se salvar. Salve quem puder e se puder, se você quiser também. Aí você tem que se salvar, estudando a cultura racional. Então, essa violência em todo setor da sociedade humana é um negócio assustador e vamos dizer assim, a humanidade está em convulsão e vivendo um desequilíbrio tremendo, porque tem que se conhecer, tem que desenvolver o raciocínio, porque com o pensamento não existe mais pensamento, já faliu, a imaginação faliu, e temos que raciocinar. É o único meio que o ser humano tem de equilibrar e de viver uma vida harmônica entre todos, amigo de todos, um paraíso na terra, e todos vivendo harmonicamente. É isso aí, minha gente, que eu tinha que dizer.
E o pensamento está a discórdia. Todos discordando de todos. E no raciocínio está a concórdia. Todos concordando com todos. Então vamos caminhar para a concórdia. E não continuar com a discórdia. Porque a discórdia causa os atritos causam os conflitos, e por isso as guerras não terminam. Todos têm que desenvolver seu raciocínio para acabar com todos os males da humanidade. É isso aí, meus queridos ouvintes, meus queridos internautas. Acabamos de ouvir mais um brilhante texto das brilhantes mensagens do senhor Manuel Jacinto Coelho, aquele que foi e é, e continuará sendo o único e verdadeiro aparelho do raciocínio superior. O autor dos livros universitários, que teve coragem de vestir essa roupa, né, lamaçal, essa roupa humana degenerada, para trazer este conhecimento contido nos livros universitários, o qual vem para nos salvar, assim podemos falar. Então é isso aí, então vamos dar continuidade e agora é com você, Antônio. É verdade, Madá. Então, como nós falamos aqui, historicamente, o ser humano apresenta características de violência. O ser humano foi violento quando estava na fase de monstros, foi violento quando estava na fase de selvagens, na fase das tribos selvagens, foi violento quando não tinha instrução, e tudo isso faz parte de um contexto, de um processo para amenizar a violência do ser humano. O ser humano passou por essas etapas gradativas para que, aos poucos, a violência fosse abrandada, até que chegamos na fase da racionalização, ou melhor dizendo, na fase da civilização, para que dentro da fase da civilização o ser humano aprendesse boas maneiras, aprendesse a respeitar os direitos humanos, aprendesse a respeitar um ao outro, e aí o pensamento humano achou que tinha descoberto o mapa da mina, que a partir dali, com o processo civilizatório, o ser humano se tornaria um mar de maravilhas. Mas a humanidade esqueceu de que o pensamento do ser humano não foi feito para acertar. Ele não foi feito para equilibrar. Ele não foi feito para regular. Ele foi feito, sim, para a lapidação da humanidade, para preparar a humanidade, para depois da humanidade preparada, aí sim, vir a fase da racionalização dos povos, a fase da paz, do amor, da fraternidade, da concórdia universal, pelo desenvolvimento do raciocínio. Então, o que está acontecendo agora, minha gente? O que está acontecendo é que terminou a fase da civilização e o ser humano não se civilizou. E agora a situação do ser humano está pior ainda, porque a natureza deixou de alimentar o pensamento do ser humano. E tudo o que nós fazemos, nós pensamos antes de fazer. E imaginamos, ficamos maquinando, como vou fazer, vai ser isso? Vou fazer um passeio, vou passar num lugar tal, vou pegar o ônibus tal, vou de carro tal, vou parar num lugar tal. A gente pensa e imagina. É o nosso processo de criação. Só que a nossa saúde mental, minha gente, está totalmente debilitada. Por quê? Porque quem alimenta as células
do nosso pensamento e da nossa imaginação, que é a energia elétrica e magnética, está enfraquecida, está se enfraquecendo por falta do alimento da natureza. Todas as células cerebrais precisam de um alimento energético fornecido pela energia elétrica e magnética. E essa fonte de alimento está cada vez secando mais, está cada vez mais enfraquecida. E esse enfraquecimento teve 3 fases. Na primeira fase, o pensamento do ser humano começou a enfraquecer. Na segunda fase desse enfraquecimento, ele começou a variar. E a terceira fase é a fase muito pior, porque é a fase em que o pensamento humano seca. E secando o pensamento, como o seu Bonisval falou aqui, seca o sentimento humano. O ser humano perde o senso de solidariedade humana, perde o senso de respeitar um ao outro, de amar um ao outro, e se torna um monstro praticando atos de barbaridade, de criminalidade e de monstruosidade. Tudo por falta da saúde mental. E o ser humano desconhece tudo isso. Ele não sabe que esse processo de enfraquecimento é um processo natural. E o ser humano precisa, a humanidade precisa urgentemente buscar recursos para que o pensamento humano não seque de vez. Porque se o pensamento humano secar de vez, aí vai ser o caos geral, vai ser o caos total, porque ninguém vai respeitar ninguém. E tudo isso acontece por quê? Porque o ser humano vive desconhecido de si mesmo. E por viver desconhecido de si mesmo, ele vive contra si mesmo, vive contra a natureza, contra tudo e contra todos. Então, minha gente, o que é preciso fazer? É preciso urgentemente, e é preciso que a humanidade procure urgentemente fortalecer a mente humana. E para fortalecer a mente humana, minha gente, não é mais com o pensamento e com a imaginação, porque a fase do pensamento e da imaginação terminou. Então, o pensamento humano não é mais alimentado. É preciso que a mente humana receba uma outra energia superior, uma energia mais poderosa que existe, que é a energia racional, para que o ser humano adquira o seu equilíbrio mental e aí possa fazer jus ao nome de ser humano. E como, Antônio, se adquirir essa saúde mental? Como se adquirir uma nova energia que possa nutrir a mente humana com recursos suficientes para que o ser humano possa se equilibrar e deixar de ser violento? Desenvolvendo a faculdade suprema do ser humano, que é o raciocínio, que todos nós temos dentro da cabeça. É uma faculdade inerente a todo e qualquer ser humano, minha gente. Todos nós temos esse raciocínio. E como que o raciocínio do ser humano pode ser desenvolvido? De uma forma simples, ao alcance de todos e muito natural, através da leitura diária dos livros Universo em Desencanto, que é um livro que traz a cultura do raciocínio, que traz a energia do raciocínio, que traz o alimento do raciocínio para ele se crescer, se desenvolver e se fortalecer, e aí o ser humano adquirir o seu equilíbrio perfeito. Então, é por isso que a gente sempre está chamando a atenção de vocês. Procurem se conhecer, procurem ler um livro Universo em Desencanto, procurem desenvolver o seu raciocínio para poder se equilibrar racionalmente e viver uma vida de paz, de amor, de fraternidade, de concórdia e de amor ao próximo como a si mesmo. É com você, Madá. Muito bem, Antônio. Agora é com você, Ângela. Caros ouvintes, nós estamos aqui falando sobre a causa da violência. E essa causa é provada e comprovada numa mudança de fase da natureza, a energia
da natureza mudou. E a energia eletromagnética que estava alimentando o pensador, são elas que estão em mudança. E com isso o pensamento vai secando e a humanidade vai ficando cada vez mais bruta. Quando é para ela evoluir, pelo desenvolvimento do raciocínio, ela está, em sua grande maioria, evoluindo, ainda querendo pensar e imaginar, quando não é mais para isso. Nós precisamos colocar para funcionar nossa terceira máquina humana, a máquina do raciocínio. E aí nós vamos, sim, alcançar o equilíbrio perfeito. Por quê? Porque o desequilíbrio, né, esse pensamento seco, né, ele faz com que nós geremos violência. Violência, né, causa o terror causa as guerras causam a mortandade, né. Se briga por tudo, a vida passou a ser nada, né? Então, a gente precisa buscar resgatar a nossa essência divina, né? Porque, por natureza, meus caros ouvintes, pela natureza superior que nos formou, não é para nada disso ter acontecido. A gente precisa entender que nós somos seres de uma divindade suprema. Põe reparo nisso, meus caros ouvintes. Nós não somos brutos. Se fala tanto inferno, quando morrer fulano vai para o inferno, meus caros ouvintes, a quintura, o inferno está aqui. Nós somos os causadores desse inferno. Nós que nos achamos, né, superiores a fulano, ciclano, beltrano, né, sou melhor. E não é dessa forma, meus caros ouvintes. Somos todos iguais, diferentes, não é? Nos aspectos materiais, mas a nossa essência é a mesma, a nossa essência é racional, e é preciso descobrir, é preciso entrar em contato com essa essência racional. E aí sim, a violência dará finalmente o seu fim, e a paz reinará em todos os corações, e a terra será um paraíso racional. Portanto, desenvolva o seu raciocínio, busque, pesquisa o universo desse encanto. É o livro. É com você, Madá. É verdade, Ângela, é verdade. E agora é com o senhor Bonisval. Pois é, meus amigos. Então, o ser humano, ele é violento por si, já é violento. Ele tem prazer em dizer que é bravo, que é violento. Então, o ser humano, na sua prepotência tão grande, quando ele está velho, ele diz, eu era bravo, eu matava, eu fazia tudo isso. Quando ele não pode fazer mais nada, ele continua com essa vaidade violenta, dizendo que ele era. Ele não é mais eu tinha força, eu era bonito, eu namorava, fazia tudo. Então, o ser humano é esse bichinho que falta desenvolver. Nós temos que desenvolver, saindo dessas algemas, dessas amarras que a matéria nos prende, e muitas vezes nós estamos agarrados, presos à matéria, com essa ambição, com essa prepotência horrível, e é difícil libertar. Essa matéria magnética nos prende, nos corroa, e vai nos corroendo, vamos dizer assim, e dificilmente nós nos libertamos dessas algemas, dessas amarras. Somos realmente predadores, devastadores da natureza. A natureza nos dá com tanto carinho, tudo aí de graça, e nós destruindo tudo com nossa violência brutal, que tudo é violência. Então, você chega numa mata e destrói, é violência. Contra os animais é violência. Então, nós somos realmente, estamos no século XXI, e parece que estamos no início do século XVIII, XIX. A violência continua, e nós temos que mudar. Então, existe um conhecimento, chama-se Universo dos Encantos, de cultura racional, onde o ser humano vai quebrar essas arestas da matéria e vai se lapidando, completando essa lapidação para ter condição de se redimir um dia. Então, é isso aí, meu gente. Temos que estudar a cultura racional do Universo dos Encantos. Siga o nosso conselho, que nós estamos só fazendo para o bem de todos.
Tudo de bom para quem tem cultura racional. Tudo de bom, tudo de bom entrando na minha vida agora. A consciência. É isso aí, meus queridos. Agora vamos para as considerações finais. É com você, Antônio. É isso aí, minha gente. O que nós queremos dizer para vocês é que o ser humano tem 3 máquinas, minha gente, dentro da cabeça. A máquina do pensamento, a máquina da imaginação e a máquina do raciocínio. E o ser humano desenvolveu essas 2 máquinas, pensamento e imaginação, e o pior, esqueceu da 3ª máquina, que é a máquina do raciocínio. E mais ainda, pior ainda, passou a fazer confusão da máquina do pensamento com a máquina do raciocínio, dizendo que, se eu estou com um pensamento mais elevado, mais apurado, eu estou raciocinando. Não, minha gente. A máquina do raciocínio funciona com outra energia diferente da energia do pensamento. E a máquina do raciocínio iniciou o seu desenvolvimento em 1935, porque o ser humano nunca raciocinou. Então, o que acontece? Toda a humanidade entrou na fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, pensando. E dessa forma, toda a humanidade está contra a natureza, porque a natureza não é mais do pensamento. A natureza agora é do desenvolvimento do raciocínio. E aí o ser humano passou a viver contra a natureza, que é a nossa mãe, que nos gerou, que nos criou, que nos formou, que nos dá tudo e que nos regia através do pensamento e da imaginação. E agora através do raciocínio. E, minha gente, viver contra a natureza é a maior das violências, porque a pessoa que vive contra a natureza vive contra si mesmo. E viver contra si mesmo é suicídio. E como recuperar tudo isso? Como solucionar tudo isso? Desenvolvendo a máquina do raciocínio. E é por isso que a gente sempre diz aqui, pensar é renegar o direito que Deus deu a todos de raciocinar. Então, minha gente, uma ótima semana para todos vocês. Uma semana brilhante, uma semana de paz e de amor. Madá, é com você. Oi, Ângela, é com você. Meus queridos, vamos lá, vamos caminhar para a concórdia, vamos caminhar para a paz universal, vamos caminhar para a harmonia com a dona natureza. Vamos lá, vamos conhecer a si mesmo, conhecendo toda a nossa origem, essa gênese brilhante, racional, que está descrita nos livros de Universo em Desencanto. Bom final de semana a todos e gratidão por estar conosco. É com você, Madá. E com você, Orlando. Para ver a normalização de tudo, tem que conhecer a fase racional, a natureza, que está em vigor, a fase racional. Desejo um bom fim de semana para todos e até o próximo. Tá. É com o senhor, seu Bonisval. Muito obrigado pela audiência, todos vocês, nós, colegas também, estudantes. E raciocinar sempre, pensar muito. Estude a cultura racional nos livros Universo Desencanto. Bom dia a todos, salve a todos. É isso aí, meus queridos ouvintes, meus queridos internautas e todos mais que venham a nos acompanhar. Então é isso aí. O ser humano, para evoluir, chegar no que chegou, ser tido como civilizado, vamos dizer assim, que infelizmente a violência está grande, o desequilíbrio está grande, né? Então teve que evoluir 2 máquinas das 3 que tem, a máquina da imaginação, a máquina do pensamento. Evoluiu tanto que chegou a ficar seco, ok? Então agora, meus queridos, a fase é do raciocínio, da 3ª máquina, para concluir o ciclo da evolução humana. Então é isso aí. Vamos estudar os livros Universo Desencanto, de cultura racional, para chegarmos a sermos o que nós fomos, né?
seres humanos não, melhor dizendo, a energia puramente perfeita e podermos voltarmos para o nosso mundo de origem, o mundo nacional. Ângela e Antônio, sintam-se abraçados, muito bom estar com vocês. Um abraço a todos que nos acompanham e até o próximo, se assim a luz da Divina Providência nos permite. Salve a todos, meus queridos, gratidão a todos, ok? Um abraço para todos que nos acompanham. Tudo de bom para quem tem cultura racional. Tudo de bom, tudo de bom, entrando na minha vida agora. A consciência positiva me guiando nessa hora. Raciocínio racional, raciocínio. Só assim eu terei minha melhora. Tudo de bom, entrando na minha vida agora. A consciência positiva me guiando nessa hora. Raciocínio raciocínio. Só assim eu terei minha melhora. Saindo tudo de ruim, saindo tudo de ruim desse cérebro, saindo tudo de ruim desse corpo. Energia racional me curando agora. Tudo de bom, entrando na minha vida agora. A consciência positiva me guiando nessa hora. Raciocínio raciocínio. Só assim eu terei minha melhora. Saindo tudo de ruim, saindo tudo de ruim desse corpo. Energia racional me curando agora. Tudo de bom, 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 entrando na minha vida agora. Raciocínio raciocínio. Só assim eu terei minha melhora. Só assim eu terei